Começando o mês da família, e eu quero falar nesse mês sobre o tema famílias sob pressão, certo? E para isso eu vou convidar você a dar 2 passos para trás. Porque quando a gente fala em família, geralmente a gente pensa nas dinâmicas internas da família. A gente fala de relacionamento marido-mulher, relacionamento pais e filhos, a gente fala sobre educação de filhos, a gente fala sobre vida financeira, a gente fala sobre vida sexual, a gente fala sobre as questões que são internas da dinâmica da família. Só que para a gente fazer uma análise crítica, a gente precisa dar 2 passos para trás e olhar a família à distância. Para que olhando a família à distância, a gente possa entender a família e as suas dinâmicas internas. Por isso, nesse mês de maio, eu não vou pregar sobre a família nessas questões que costumeiramente nós abordamos, que são questões importantes, são questões necessárias, mas elas estão sujeitas a algumas forças. E é sobre isso que eu vou falar. Hoje, eu vou falar sobre as tendências que trazem pressão sobre as nossas famílias. As tendências que estão ao nosso redor e que nos pressionam externamente para que nós nos modelemos, para que nós obtenhamos uma forma própria de que essas pressões querem fazer sobre nós. Essas pressões, elas provocam em nós mudanças nas nossas emoções. Então, os nossos sentimentos, eles são mexidos, né? Eu gosto muito da ideia, já falei outras vezes, da ideia que a gente desenvolve no trato da dependência química, que é da panela de pressão. Você sofre a pressão e dentro de você, essa pressão externa, gera uma pressão interna, de preocupações, de pensamentos, de sentimentos, de escolhas, atitudes, e aquilo tudo fica dentro de você e parece que você vai explodir. E aí você precisa de algo que alivie a pressão. E aí no trato da dependência química, a gente vê que o que muitas pessoas usam para aliviar a pressão é uma substância química, é uma droga. Então, e não seja tão rápido em dizer que isso não acontece com você, porque quando você, na pressão, pega um remedinho para tomar, para dormir melhor, não é nada diferente. A dinâmica não é nem um pouco diferente do que a gente chama costumeiramente de dependência química. É usar um fator externo que possa aliviar a sua pressão interna. Mas existe nessa questão uma maneira construtiva de lidar com isso, de diminuir a pressão. E qual é a maneira construtiva? É tirar a tampa da panela. Quando você tira a tampa da panela, a pressão acaba. E o que é tirar a tampa da panela? É falar. É quando você pode falar. É quando você pode conversar. É quando você pode organizar os teus pensamentos e sentimentos a partir das tuas palavras. Isso vai organizando. Então, nesse mês de maio, eu quero também ajudar você a lidar com as suas pressões internas. As externas, a gente vai falar delas. As internas, você poder falar sobre isso. Conversar sobre isso. Quem sabe perguntar sobre isso? Quem sabe compartilhar as questões sobre isso? Para que na tua família você tenha o equilíbrio necessário. Mas a gente não sofre só pressão externa e pressão interna. A gente sofre pressão de baixo também. De baixo no sentido de que todas as forças malignas, elas estão operando desde o jardim do Éden, desde a primeira família, do primeiro casal, estão operando com o objetivo de desestruturar aquilo que Deus pensou. Então, há forças malignas pressionando você. Mas a gente não tem só pressão de baixo, a gente tem pressão de cima.
Porque o nosso Deus, pelo seu Espírito, também está exercendo pressão sobre você. Também está incomodando você. Também está dizendo, não, 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 por aqui, não, não. Sim, 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 por aqui, sim, sim. O Espírito de Deus, ele também está nessa dinâmica. Agora, eu vou falar sobre tendências. Mas a primeira coisa que eu quero que você guarde é que todas as tendências que eu vou citar não são iniciativa do mal que Deus está correndo atrás para resolver o problema. Às vezes, quando a gente pensa no mundo, do que a gente está vivendo, a gente pensa que o diabo está pintando e bordando e Deus está atrás tentando resolver as coisas. O diabo está rasgando e Deus está atrás tentando costurar. O diabo está derramando e Deus está atrás tentando secar. A gente tem a impressão de que nós estamos numa comunidade de reação ao que o mundo está fazendo pelas forças do maligno. Mas quero dizer a você, não. Deus nunca deixou de ser soberano. Deus não aciona um plano B para tentar resolver o plano A que se frustrou. Deus continua soberano. Então, as tendências que a gente vai falar, elas estão sob o controle de Deus. Não só estão sob o controle no sentido de que Deus sabe o que fazer, mas no sentido de que Deus está produzindo o seu propósito através até de tendências que nos incomodam. Veja, a minha percepção pessoal, eu vejo, e creio que você vê isso também, é que a situação ela está bastante complicada. Há uma dissolução no casamento, principalmente entre as gerações mais jovens. Eu vejo a sociedade atual como se assim, ela perdeu o eixo. É um pneu de caminhão, que soltou do eixo do caminhão, e o pneu está descendo ladeira abaixo, ninguém sabe como segurar esse pneu. E se alguém tentar segurar esse pneu, ele passa por cima. Ele passa por cima. As instituições sociais, a família, a escola, o trabalho, a igreja e o Estado, essas 5 instituições sociais, que deveriam nos fornecer organização e coesão, estas instituições estão desorganizadas e desarticuladas. As instituições sociais, família, igreja, escola, trabalho e governo, que deveriam dar para a nossa vida social uma organização e uma coesão, elas estão desorganizadas e coesas. Citei a família, você conhece? Se você seguir aí, ler algumas coisas sobre a educação, sobre as escolas, você vai perceber, essa semana eu li um artigo sobre a escola da Alemanha, um país primeiríssimo mundo, e a situação das escolas na Alemanha, situação de governo, não preciso nem falar, situação de trabalho com bastante mudança no seu padrão, na sua maneira de lidar, e igreja, nem se fala, né? Isso é a minha percepção pessoal, certo? A gente tem medo, a gente não sabe onde tudo isso vai dar. Por isso que o medo é marca da nossa convivência. Por isso que os distúrbios de ansiedade são marcas dessa geração. A ansiedade, ela já é chamada por especialistas de o mal do século. O mal do século. E a coisa é tão complicada que segurança virou artigo de comércio. Quer ver? Contratos, seguros, equipamentos, antivírus, planos de saúde, planos de aposentadoria, capital político, tudo isso que tem a ver com a nossa segurança, virou commodity, virou artigo de comércio, que gera bilhões e bilhões e bilhões. Mas não é só aquilo que eu percebo, qual é a percepção coletiva que a gente tem? Então, a percepção coletiva, eu vou aqui sinalizar 6 aspectos. Primeiro,
Nós conversamos bastante no ano passado sobre a chamada modernidade líquida. Esse termo, ele se refere a uma sociedade onde as relações sociais não têm consistência, onde as relações, elas são frágeis, elas são fugazes, elas escapam, elas são extremamente maleáveis como líquido. Algo que você tenta segurar com as mãos, mas escapa pelo vão dos dedos. Essa chamada modernidade líquida gera relações descartáveis. Um chamado amor que não tem solidez nenhuma. Na verdade, não vale nada. E nessa modernidade líquida, o objetivo não é investir nas relações, mas é desfrutar as relações. E a família, ela é influenciada, essa tendência, ela incide diretamente sobre a família. A família vai deixando de ser sólida e ela passa a ser líquida. Outra tendência do nosso tempo, que incide sobre a família, é o relativismo moral. É dizer que não há verdade. Não existe uma validade universal do que é certo e do que é errado. Certo e errado depende de você, depende do que você quer, depende do que você escolhe. Então, o relativismo moral diz que as questões morais variam de pessoa para pessoa. E elas são todas igualmente válidas. Ninguém pode dizer para o outro, você está errado, eu estou certo. Olha, isso está errado, isso está certo. Essa tendência do nosso tempo, ela pressiona você. Ela pressiona. Porque uma instituição familiar sólida, ela depende de limites sólidos, estabelecidos, daquilo que é adequado e daquilo que não é adequado. Outra tendência desse tempo é a ênfase nas sensações. O que eu percebo pelo olhar, pelos sentidos, por isso que é sensações, né? Os meus sentidos, eu vejo, eu cheiro, eu sinto, eu toco, eu ouço, 5 sentidos. Aquilo que eu percebo pelos sentidos tem valor, aquilo que eu somente compreendo não tem valor. Você quer ver uma coisa que é terrível? O culto da atualidade, ele não é programado para produzir compreensão, arrependimento e consagração. Ele é programado para produzir sensação. Por isso, toda a ênfase nos novos modelos de prédio, de imagens, de som. O que a pessoa vai é buscando uma sensação agradável, uma sensação religiosa, uma sensação do divino. E, na verdade, quando você pega as Escrituras, você vê que o corpo de Cristo, quando se reunia, havia compreensão do propósito de Deus, arrependimento e consagração. Isso acontece, essa ênfase nas sensações. As relações, inclusive no casamento, se mantêm enquanto produz sensação agradável. E nem todo relacionamento, ou todo relacionamento, nem em todo tempo, produz uma sensação agradável. Faz parte da dinâmica das relações, momentos tensos, momentos de DR, né, de discutir a relação, momentos em que a pessoa se desgosta, isso faz parte da dinâmica da vida. Mas, na ênfase das sensações, olha, não aceite nada na tua vida que te incomode. Te fez sofrer, descarta. Descarta. Essa é a ênfase nas sensações. Vivemos também numa era digital. Uma era em que tudo muda. Inclusive a maneira como as pessoas trabalham, estudam e se relacionam. Tudo muda. Inclusive, a
a ideia de igreja, né? Aonde as pessoas pensam nessas relações mais distantes. Uma era que muda a maneira de se relacionar e se comunicar. E eu não estou dizendo isso aqui agora num tom crítico, eu estou dizendo numa contestação. Veja, morar longe não impede que a pessoa se veja todo dia. Não impede. Não impede que pessoas conversem com um familiar seu diariamente, várias vezes ao dia, e não só converse, mas veja. Veja, perceba, é uma realidade virtual. Isso é ruim? Não, mas isso muda a maneira como nós percebemos o senso de presença. O ausente pode estar presente, mais presente do que o presente. E você já deve ter identificado na sua mente alguém assim, que está perto de você, fisicamente, mas mais conectado com quem está longe, virtualmente. Isso faz parte desse tempo que a gente está vivendo. Uma outra tendência desse tempo é o que a gente chama de sociedade da imagem, ou sociedade imagética. A imagem vale mais que palavras. Os nossos sentimentos hoje viraram emojis, né? É uma carinha de espanto, de alegria, de tristeza, de raiva, é uma carinha. As nossas experiências, elas viraram foto. Registrar e expor é mais importante que viver. Mais importante que viver. E aí, nós viramos um perfil na rede, onde somos o que aparentamos ser. E o pior é que acreditamos nisso. Acreditamos que nós somos aquilo que se posta. É uma distonia entre o que você é e o que você pensa que é. Isso é adoecedor. Isso não é saúde, não é saudável. E uma última tendência dessa nossa época é a elevação do papel do Estado. O Estado, que deveria ser uma instituição social que possibilita o cuidado, ele tem se tornado uma instituição social de controle. Em nome do Estado, se inibe a liberdade e se impõe a direção. O Estado quer, inequivocamente, quer controlar a vida da família, quer controlar a religião, inequivocamente. Essa semana, eu trabalho com a vida religiosa e, de vez em quando, palestra penitenciária. Essa semana, surgiu uma lei para proibir todo e qualquer tipo de ação de conversão nas penitenciárias. Né? Não sei se vocês chegaram a ler. O Estado quer controlar, viu, né? O Estado quer controlar a sua família, dizer o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve. E Holanda, se não me falha a memória, ouvindo num debate com o Pondé essa semana, estava falando não tenho certeza absoluta que seja Holanda, tá? Mas é um país do norte da Europa. Uma lei tramitando para que, se nas relações domésticas ocultas, você disser alguma coisa que alguém da sua casa não gostou de ouvir, aquela pessoa, ela tem o direito de abrir uma ação contra você. Pastor, mas isso já acontece. Não. Se eu falar aqui para vocês, publicamente, uma coisa, eu posso ser chamado a juízo, se eu falar publicamente. Mas o que essa lei está dizendo é que, se eu, na minha casa, conversando com a Cristina, porta trancada, eu falar alguma coisa que ela não gostar, ela tem o direito de abrir um processo contra mim. Lembra quando Jesus falou que o inimigo estará dentro da sua própria casa? Nos últimos dias, quem vai entregar, muitas vezes, são os próprios familiares que vão entregar. São tendências desta época. O Estado compete com Deus no papel de dirigir, de provisionar e de proteger. Nós cuidaremos de vocês.
nós direcionaremos a sua vida, provisionaremos o que você precisa, e nós protegeremos você de todo o mal. Competindo com Deus. Estas são as tendências, não, as tendências não, estas são algumas tendências da nossa época, que incidem sobre a nossa família, e provocam em nós essa pressão interna, essa pressão externa, essa pressão de baixo e essa pressão de cima. Essas tendências fazem que a gente se sinta como se a sociedade fosse o pneu do caminhão, que soltou do eixo, está descendo ladeira abaixo e que você não consegue segurar. Sai da frente, que vai passar por cima de você. Muito bem, mas eu falei da minha percepção pessoal e da percepção coletiva acerca desse tempo. Mas vamos terminar nesse último trecho da mensagem, pensando o seguinte: qual é a percepção bíblica? Será que a percepção bíblica, ela confere ou ela discorda do que a gente está vivendo? E aí eu chamo você a acompanhar, primeiramente, Mateus capítulo 10, eu vou começar com... agora eu só vou ler, então eu não vou pregar nesses textos que eu vou ler agora. Então, presta atenção na leitura, leio, pontuo e toco para frente. Mateus 10, 34 a 39. Mateus 10, 34 a 39. Diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vou continuar lendo, mas eu quero lembrar para você que quem disse isso foi Jesus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ué, mas o príncipe da paz está dizendo isso? Não foi ele que disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá? Como esse Jesus está dizendo que eu não vim trazer paz, mas espada? Vamos continuar. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achará. Quando Jesus diz: eu não vim trazer paz, mas espada, ele está dizendo que há um custo no discipulado, há um custo na decisão de seguir Jesus. É que nem todos da sua casa seguirão Jesus junto com você. E aí, nessa situação, Jesus se torna um elemento de divisão e não um elemento de união. Aí ele fala: quem não está disposto a estabelecer a união comigo, acima da união com os outros seres humanos, essa pessoa não é digna de mim. Então vamos começar afirmando que o fato de você andar com Jesus não garante que na sua casa haverá mais paz. Não garante. Quem já conversou com a Cristina, já ouviu a história dela, sabe disso. Como é que aconteceu a relação dela com o pai dela a partir do momento que ela aceitou Jesus. A ponto de, no dia de se batizar, precisar pular a janela. Fugir de casa, porque a porta estava trancada, para poder se batizar. Então, Jesus, ele começa dizendo isso: aonde o meu reino está presente, o meu reino por si só pode provocar uma desestabilização, uma desarmonia, uma divisão. Às vezes a gente quer a paz a qualquer custo. Às vezes a gente quer ver todo mundo junto a qualquer custo.
Às vezes a gente não percebe que o fato da gente se alinhar com Cristo, isso faz com que a gente se desalinhe de um monte de gente. Tá? A primeira percepção. Ainda no capítulo 10, voltando um pouquinho, 21 e 22. Ainda no capítulo 10 de Mateus, 21 e 22. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ainda dentro da questão do discipulado, Jesus diz que haverá tempo, porque agora, nesse texto dos versículos 21 e 22, ele está falando de coisas que, com a aproximação do seu retorno, com a aproximação da sua volta. Situações que incidem sobre a família e que causam dentro da família essas dificuldades. Mais para frente, Mateus 24, 12, um versículo muito conhecido, muito conhecido. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. 2000 anos atrás, Jesus dizendo, algo que a gente disse aqui, desse chamado amor líquido, que não tem solidez, que não se mantém, que nada se faz em cima dele, onde cada um busca o seu interesse, o seu prazer, a sua percepção. Jesus diz, o amor esfriará de quase todos. Jesus já disse, já anunciou para a sua igreja. Agora, algumas palavras de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Sabe, porém, isto. O sabe quer dizer assim, tenha certeza disso, esteja convicto disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo, porém, forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Esses 5 versículos da carta de Paulo a Timóteo são terríveis. Porque Timóteo era um jovem pastor vivendo um momento de desencanto. Timóteo estava correndo o risco de parar a caminhada, de abandonar o ministério, de abandonar a caminhada. E Paulo escreve uma carta para Timóteo, e Paulo usa a palavra Timóteo, não se envergonhe, Timóteo. Timóteo, toma aquilo que lhe foi confiado, aquilo que você viveu através da sua avó, da sua mãe. Timóteo, continua. E aí, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, os tempos serão difíceis, muito difíceis. Olha, não é para amadores, a vida no mundo, como o pessoal diz, né? Isso aqui não é para amador, é coisa, tem que ser profissional, para viver nessa vida com equilíbrio. Se você não tiver a direção do Espírito de Deus, você não dá conta, não dá conta. Olha a descrição que Paulo faz, não é a descrição da nossa sociedade.
egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não é a nossa sociedade. É a nossa sociedade. É. Lá em Romanos 1,32, Paulo faz uma outra afirmação sobre tudo isso. Romanos 1,32, fala assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que Paulo está dizendo aqui? De uma marca da sociedade, que é do nosso tempo, é que as pessoas não só fazem o mal, elas querem que você se una a elas na prática do mal. Elas não querem só que você dê a elas a liberdade de fazer o que elas têm vontade. Elas querem que você se associe a elas, fazendo aquilo que elas têm vontade. O aprovam aqui não é só concordam, aprovam aqui é trazem você para o grupo delas. Então a gente vive nessa sociedade, em que a pecar, todos nós temos essa luta com o pecado, a Bíblia fala sobre isso, né? Todos nós lutamos contra o pecado, mas uma sociedade que ela não só peca, mas ela defende o pecado, e ela estimula para que a gente viva esse pecado. E para terminar esse momento bíblico, 2 Pedro 3, 3 e 4. 2 Pedro 3, versículos 3 e 4. Pedro fala: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nesse texto, Pedro está tratando da questão da volta de Cristo, das pessoas que dizem: nada, muda nada, volta nada, vai ter juízo, coisa nenhuma, vem nada, nunca, nada mudou. Pedro fala que nos últimos dias virão escarnecedores, pessoas que cospem no sagrado, pessoas que dizem: é bobeira você ficar dando atenção a isso, a Bíblia, preto no branco, aceita qualquer coisa, religião, ixi, que bobeira, Deus, a gente nem sabe se existe. Pessoas que cospem no sagrado, escarnecedores, que andam segundo as suas próprias paixões, e paixões aqui segundo os seus próprios desejos, as suas próprias concupiscências. Veja só, as afirmações bíblicas lidas mostram que este tempo que pressiona a sua família, ele já era previsto. Nada disso pegou Deus de surpresa. Deus não precisou acionar um plano B para poder resolver os estragos do plano A. As mudanças, como disse no começo, não são provocadas pelo diabo, e Deus está correndo atrás, tentando resolver o problema. Não e não. O propósito de Deus é o desenvolvimento da humanidade. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E esse propósito de Deus, que vem correndo através dos séculos, continua hoje correndo. Mas o diabo, desde o jardim do Éden, ele continua imitando e usurpando. Aquilo que Satanás fez lá no jardim do Éden, de enganar, de imitar a voz diretiva de Deus, de usurpar um lugar que não era dele, ele continua fazendo, e a humanidade continua caindo na sedução do Éden. Mas Deus tem uma direção em meio a esse caos. E o que eu quero nas próximas duas mensagens, domingo que vem à noite, no outro domingo à noite, é ajudar você a compreender isso.
a compreender as pressões que você sente, para que você as identifique, as pressões. As tendências que fazem pressão, a gente já comentou. Mas você poder perceber as pressões, e você perceber o que é que Deus espera de você. O que é que Deus espera de você, nesse tempo que a gente está vivendo. O que é que a gente deve guardar. Sabe, irmãos, às vezes algumas pessoas falam como se o que está acontecendo fosse culpa nossa. Culpa nossa, culpa do indivíduo e culpa da igreja. Toda vez que você usa a ideia de culpa, a reação à culpa só é uma: castigo. Não há outra reação possível. Se você, sendo pecador e culpado, não vai receber o castigo, é porque alguém recebeu por você. Cristo na cruz recebeu o castigo por você. Então, a culpa provoca castigo. E eu vou dizer que tudo isso que está acontecendo não é culpa tua. Essa mente coletiva que gera tudo isso, não dá para você identificar você. Mas há uma outra palavra que ela é muito mais importante. A palavra chama-se responsabilidade. Porque se a culpa, ela incide em castigo, a responsabilidade, ela deve provocar em nós uma ação. E o que Deus pede de nós não é somente uma penitência. Olha, do jeito que está, eu criei tudo bacana, ó, do jeito que está, se penitenciem diante de mim. Você criado à imagem e semelhança de Deus, com a imagem restaurada em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criação é. Este Deus espera de você ações, responsabilidades muito específicas. Porque quando você pensa em culpa, você pensa também em remorso. Você olha para trás e você fala: no passado, como era, já não é mais assim. Que dó, que pena. Você olha para o passado. Mas quando você pensa em responsabilidade, você olha para o futuro. Você olha para frente. Você olha para aquilo que você pode fazer. A gente, quando usa a palavra arrependimento, geralmente a gente associa o arrependimento a olhar para o passado. A olhar para trás, bater a mão na testa e vai dizer: que besteira que eu fiz. Isso não é arrependimento. Se o filho pródigo, depois que sai de casa, gasta todo o dinheiro dele, está lá no meio dos porcos, bate a mão na testa e diz: que besteira que eu fiz, aquilo não era arrependimento. Aquilo era remorso. Arrependimento foi quando ele pensou na casa do pai, e ele disse: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, que farei? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu, perante ti, mas eu não sou digno de ser chamado dos teus filhos, deixa-me ser pelo menos um dos seus empregados. Quando aquele jovem olha para frente, olha não para a besteira, mas olha para as possibilidades, para a perspectiva daquilo que poderia ser, se ele tomasse uma medida diferente, se ele tomasse uma postura diferente, ali estava arrependimento. Metanoia. Nous é mente. Meta é uma preposição que significa por cima de. Então, quando você para e você diz: o mundo está do jeito que está. As famílias estão do jeito que estão, as coisas estão complicadas. Eu não vou parar olhando para trás e com saudosismo dizendo: como era assim no passado. Não, eu vou olhar para frente e eu vou olhar para aquilo que Deus está fazendo e para aquilo que Deus me convida a fazer. Este é o verdadeiro arrependimento. E neste mês de maio, eu quero caminhar com vocês nessa direção, para que você seja responsável diante daquilo que Deus espera de você. Amém? Vamos orar? Amado Deus,
nós pisamos na terra, não há como negar isso. E pisamos numa terra bem empoeirada, bem marcada pelo pecado. E os nossos pés se empoeiram na caminhada da vida também. Não há como negarmos isso, Pai. Mas, Pai, nós também ouvimos do Senhor que o Senhor enviou o Paráclito, o Consolador, para que Ele nos conduzisse, para que Ele nos lembrasse, para que Ele nos convencesse, para que Ele nos dirigisse. Pedimos, ó Espírito Santo de Deus, opera sobre nós, para que nós não só vivamos, mas possamos ajudar outros na sua vida familiar. Pedimos, Deus, assim, em nome de Jesus. Amém.